Caio, o que é exatamente o cordeiro foi imolado Essa antes da é uma fundação? pergunta que é Tem como? maravilhosa, porque todo mundo fica imaginando o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, um cordeirinho metafísico. Que assim, parece Eu uma não sei, eu estou coisa, perguntando justamente porque assim, parece por alguma onde minha coisa de um imaginação conto vai? Porque eu, chinês, de algum tipo de mitologia havaiana, ou de qualquer outro lugar, ou indiana. Só que no princípio era um elefante, ou no princípio era uma vaca. Aqui no princípio é um cordeirinho. Mé! Antes do Big Bang, mé! O cordeirinho. E, na realidade, o cordeiro entra aqui como um símbolo que na arquetipia semítica, tinha uma força extraordinária. E na arquetipia bíblica, mais ainda. De tal modo que Jesus é aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a convergência disso, desde o Gênesis, quando homem e mulher são vestidos com peles de um animal ou de animais que foram imolados, você já começa a ter a simbolização e a construção arquetípica dessa ideia, que não tem nada a ver com animais, tem a ver com um significado de natureza imensurável. Cobre o pecado do mundo, veste a nudez do homem, tira para sempre, tirou, tira e tirará o pecado do mundo em Cristo. Olá a todos. Apocalipse 13:8 é um texto da Bíblia muito discutido, principalmente no meio das igrejas evangélicas, que diz que, desde a fundação do mundo, prova-se que estávamos predestinados à salvação. Mas o que diz a Bíblia? Este é um comentário de um internauta que eu peguei numa rede social. Ele diz assim: qual a primeira morte que existiu? O primeiro ser que morreu foi Abel. O que diz a Bíblia? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Existem várias passagens de Jesus ter morrido antes da fundação do mundo, que mostram a presciência de Deus para a eleição ou salvação dos crentes na eternidade. Se ele foi morto desde a fundação do mundo, antes que houvesse tempo, logo foi o primeiro a morrer. Logo, ele foi o primeiro a ressuscitar, correto? Se você não tomar isso como uma questão além do tempo de que vivemos, não tem como entender algumas passagens bíblicas, a não ser que você acabe entendendo a interpretação do versículo para um lado humano que temos hoje, para que nosso raciocínio pessoal possa ser satisfeito e não o da Bíblia. A primeira observação que eu faço aqui é que nas igrejas se ensina que Jesus foi morto desde a fundação do mundo, antes que houvesse tempo. Mas será que essas coisas aconteceram antes do tempo, ou seja, antes da criação do universo físico? Vamos ver? O comentário expositivo de H.D. Lopes, na nota de Tito 1:2, vai explicar qual é o conceito comum que é ensinado na maior parte das igrejas. Sua perspectiva eterna, de Tito 1:2. O Deus, que não pode mentir, prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos. O decreto da salvação dos eleitos foi feito na eternidade. Aí, ele cita Efésios 1:4 e 2 Timóteo 1:9. A nossa salvação foi planejada e decidida mesmo antes de Deus lançar os andamentos da terra. Antes mesmo de o sol brilhar no firmamento, Deus já havia destinado seus escolhidos para a vida eterna. Então vamos enumerar os erros. Primeiro, não existe tempo de eternidade passada, pois Deus, o Pai de Jesus, é o único que está fora da noção de tempo. Segundo, a eternidade sempre existiu com Deus e não pode ser medida em noções de temporalidade, sendo isto algo impossível. Terceiro, a existência de Deus é uma condição atemporal e está fora do domínio do tempo. Intemporal, dicionário Oxford. Quarto, o grego chronoi, eionios, é o tempo curto ou longo que começou depois da criação do universo e do planeta. Quinto, por isso, Jeová Deus nunca destinou ninguém à vida eterna por desígnios eternos, como ensinam em muitas igrejas. E sexto, a predestinação não é um ensino da Bíblia. Por favor, deixe seus comentários e vamos continuar.
O livro do erudito Basil Atkinson diz que quando o adjetivo aionios, como o sentido de eterno, é empregado no grego com substantivos de ação, faz referência ao resultado da ação, não ao processo. Isso significa que aion pode significar eterno, mas não necessariamente. O grego aion é o mesmo que o hebraico rolam, e também por para sempre, quando na realidade significa tempo indefinido. A palavra hebraica correspondente a para sempre rolam, com frequência significa simplesmente um longo período ou um tempo indefinido. Para sempre não precisam ser entendidos necessariamente como referindo-se a uma duração sem fim. Assim explicou a Bíblia de Estudo Perguntas e Respostas. A Igreja Protestante, junto das igrejas evangélicas, se precipitaram ao fundamentar uma doutrina na predestinação quando adotaram a falsa ideia de que Deus havia previsto quem iria pecar contra ele ou não. Na verdade, aion significa um período de existência, como tempo de vida, há muito tempo. Aionios, um espaço do tempo definido, uma era, época, idade, período e assim por diante. O site Wikifox explica que Roland significa o mundo cotidiano em que vivemos. E o comentário histórico-cultural do Novo Testamento diz que os escritos judaicos do século II, antes de Cristo, descrevem o que deve seguir a era presente. Roland Hesse. A frase "o Cordeiro Jesus morreu antes da fundação do mundo", 1 de Pedro 19:20 e Apocalipse 13:8, se aplica no período em que Adão e Eva pecaram e ainda não tinham produzido nenhum filho. A fundação do mundo aí quer dizer o nascimento de pessoas a partir do primeiro casal humano. Quando se fala que Jesus foi escolhido antes da fundação do mundo, está se referindo a Gênesis 3:15, que foi a primeira profecia que Jeová pronunciou. E essa primeira profecia na Bíblia trata justamente de Jeová escolhendo um descendente que viria para sofrer nas mãos da serpente, Satanás, mas que em seguida destruirá a serpente, pisando-lhe a cabeça. A resposta está na primeira profecia da Bíblia, a saber, Gênesis 3:15. Visto que a fera recebeu seu poder e seu trono do dragão, Satanás, o diabo, os que adoram a fera fazem parte da semente da serpente. Mesmo já antes de nascerem filhos a Adão e Eva, aqui é o começo do mundo, isto é, descendência. Jeová Deus indicara que haveria inimizade entre a semente descendente da mulher, o que o contexto indica ser os ungidos em Apocalipse 14:1. E a semente descendente da serpente, citada em Gênesis 3:15. Assim, desde a fundação do mundo, isto é, com Adão e Eva, já se determinara que nenhum adorador da fera teria seu nome escrito no rolo do Cordeiro. Somente pessoas sagradas, santas ou separadas, do ponto de vista de Deus, teriam este privilégio. A noção errada sobre o significado de tempos na Bíblia também afeta o entendimento da existência do Filho. Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O livro de Ezequias Soares, Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, diz: se o Filho passou a existir a partir do dia em que foi criado, como pode ser ele o mesmo ontem? Se antes da sua criação ele não existia, podia ser ele o mesmo antes de existir? De maneira nenhuma. Em qualquer tempo de eternidade passada, os tempos antes dos séculos, Tito 1:2, no passado remotíssimo, que a mente humana não consegue alcançar, ele era o Verbo. Era o mesmo de hoje e de sempre, pois ele é imutável. Então, a primeira observação: não existe tempo de eternidade passada. Os tempos dos séculos são contados depois da criação do universo físico. Ser Jesus o mesmo ontem não quer dizer eternidade passada. Ontem é definido dentro da noção de tempo. Ontem, desde o surgimento do tempo na criação. Hoje e sempre significa eternidade futura e nunca eternidade passada. E mais uma observação: se Jesus, como ser espiritual, é imutável, por que ele teria se tornado homem, mudando da sua condição de espírito para humano? Então, o que este livro está dizendo aqui não faz sentido nenhum. Eu vou explicar melhor agora. Tito 1:2 revelou que Deus predeterminou os salvos no mundo? Não. Seguindo a linha de raciocínio que um Salvador existia na eternidade passada e que pessoas estavam predestinadas a serem salvas, vamos olhar então algumas traduções da Bíblia para ver o que está acontecendo. Eu separei aqui 4 Bíblias. A primeira é a Bíblia LTT do texto literal,
que traduz Tito 1:2 desta forma: Deus, o qual não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. A Bíblia LTT está correta, porque o tempo passou a existir depois da criação do universo físico, e os séculos é o tempo futuro, porque Jeová é um ser atemporal. A tradução do Novo Mundo traduziu: prometeu antes dos tempos de longa duração. A Bíblia TNM está correta, porque deveria ser no tempo futuro, que será de longa duração até o final desse sistema de coisas. A Bíblia King James traduziu: a qual Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. A Bíblia King James está errada, porque o tempo não pode ser antes da criação de Deus, pois antes não existia tempo na existência de Jeová, que é o único que existe fora do tempo. E a Almeida, a preferida das igrejas evangélicas, revista e atualizada, diz que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. A Bíblia Almeida é uma das piores traduções, pois não existe tempo eterno passado, porque Jeová existe como o ser sem começo e sem fim. E o tempo eterno só poderia ser tempos no futuro, depois da criação. Então, meus amigos e meus irmãos, aqui a fonte de toda a confusão: Bíblias mal traduzidas, querendo colocar a noção de tempo antes da criação do universo físico, na condição que o próprio Deus, que é um ser atemporal, estivesse submetido a alguma noção de tempo, o que é um absurdo, porque a eternidade com Deus nunca teve começo e não pode ser contada a partir de tempos, quando Jeová tornou seu Filho, o pré-encarnado Jesus Cristo, o Logos de Deus, ou a Palavra, o primeiro ser manifesto dentro da noção de tempo, sendo ele mesmo o primeiro a surgir como palavra ou porta-voz de Deus. A palavra grega katabole, traduzida fundação, significa literalmente lançado para baixo e pode referir-se à concepção de um descendente, literalmente semente, como em Hebreus 11:11. Embora houvesse a fundação do mundo, da humanidade, quando Deus criou o primeiro casal humano, como é demonstrado em Hebreus 4:3-4, depois disso, esse casal perdeu a posição como filhos de Deus. Todavia, pela benignidade imerecida de Deus, foi-lhe permitido conceber semente e produzir descendentes, um dos quais é especificamente indicado na Bíblia como tendo obtido o favor de Deus e se colocado em posição de ser redimido e salvo, a saber, Abel. Ele nota que, em Lucas 11:49-51, Jesus se refere ao sangue de todos os profetas, derramado desde a fundação do mundo, e tece um paralelo a isto com as palavras: desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Assim Jesus vincula Abel com a fundação do mundo. Eu tenho aqui um comentário de Francis Davidson, comentários de Tito capítulo 1, do versículo 1 até o 4. Eu não vou ler tudo, vocês podem pausar o vídeo para ler. Eu destaquei aqui do motivo desse assunto ser tão controverso e confundir as pessoas. Ele diz assim: o alicerce desta confiança foi lançado antes do começo da história do mundo, sendo baseado na promessa de Deus que não pode enganar ou mentir. Como nós estamos vendo neste vídeo, nenhuma promessa foi feita antes do mundo, antes de começar o mundo, porque Deus não previu catástrofe nenhuma. Deus não previu que Adão e Eva fossem pecar contra eles, porque se tivesse feito isso, ele seria o autor do pecado. No entanto, Jeová é um ser puro e ele não poderia, como Deus Criador e Pai de Jesus Cristo, ter cometido tal erro. Assim, deste modo, a história do mundo começou depois da criação e não antes da criação. O livro ou comentário Esperança NT completo da Igreja Evangélica vai mostrar um detalhe desapercebido pela maior parte dos pastores evangélicos, que diz assim, citando Apocalipse 13:8: antes da fundação do mundo, isso sucedeu em Cristo. Isto não deve ser de forma alguma interpretado como pré-existência das almas no Cristo pré-existente. Pelo contrário, o plano de salvação de Deus por meio de Cristo, estabelecido antes da criação, já engloba os que creem em Cristo. Aqui uma observação: depois dos eruditos evangélicos dizer que não tem nada a ver com predestinação de pessoas ou de almas no Cristo pré-existente, eles caem em contradição, dizendo que o plano da salvação está estabelecido antes da criação. Ora, se não é interpretado como almas pré-existentes no Cristo, por que seria então antes da criação?
já que antes da criação não existiam as almas humanas na Terra. Mas isso é um fator comum em toda a teologia das igrejas da cristandade, infelizmente. Essa escolha alcança os crentes quando estes são chamados pelo Evangelho. Ele cita Efésios 1:3. Assim, fica mais claro que o Cristo é ungido e não poderia ser ungido antes da criação do mundo. E também, este Salvador não poderia ser enviado antes do pecado de Adão e Eva no paraíso. E Deus não predeterminou pecado nenhum. Então, não havia almas ou pessoas predestinadas à salvação, porque não existia nenhuma noção de pecado. Neste meio tempo, surge o Salvador, que é o Cristo ungido, o qual conhecemos como Jesus. E pessoas dispostas a serem seguidoras de Jesus, pelo Evangelho ou Boas Novas, são chamadas durante este tempo da história do mundo para a salvação. Assim vai confirmar também a obra da Testemunha de Jeová, o estudo perspicaz das Escrituras, no volume 1 e volume 3, que diz assim: a obra de estudo perspicaz das Escrituras diz: alicerce. O lançamento do alicerce da terra não deve ser confundido com a fundação, grego, kataboles, do mundo. Portanto, a fundação do mundo não precisa ser tomada como significando o início da criação do universo material, nem se refere à expressão antes da fundação do mundo. Há um ponto no tempo anterior à criação do universo material. Antes, essas expressões evidentemente se relacionam com o tempo em que a raça humana foi fundada por meio do primeiro casal humano, Adão e Eva, que, fora do Éden, ou paraíso, começaram a conceber semente que se podia beneficiar das provisões de libertação do pecado herdado, feito ou feitas por Deus. Resumindo, os séculos não poderiam existir com Deus antes da criação do universo físico, porque Deus é um ser atemporal. Os séculos são os tempos ocorridos no mundo criado, e este tempo não é de eternidade passada. E a fundação do mundo surge com Adão e Eva, ao gerar descendentes que viriam a trazer o Salvador da humanidade, o Cristo Jesus, ungido de Jeová. Muitos ainda acreditam que eles mesmos, por aceitarem a Cristo dentro de suas igrejas, já estavam predestinados à salvação, antes mesmo da criação do mundo, ou das obras de criação do mundo físico de Jeová. E isto é evidentemente errado. Se as almas deles estavam antes da criação do mundo salvas em Cristo, como dizem, então Deus também predestinou que várias seitas conflitantes entre si, em matéria de doutrinas, fossem escolhidas para representar a palavra dele. E sabemos que é mentira. Assim, podemos concluir que, desde a fundação do mundo na humanidade, estava determinado que seria assim, de acordo com a vontade de Jeová. Afinal, em Gênesis começa e em Apocalipse termina. Fim.